Quais as dificuldades que você enfrentou e o que você diria para aqueles que estão aí no ensino médio? Vale a pena estudar? Rapaz, fácil nunca é, né? Especialmente, eu acho que quem hoje vive na realidade que a gente vive na nossa cidade, não tem tanta noção de como era estudar, por exemplo, no ano de 2000. Eu tive que fazer o meu ensino médio em Cajazeiras e, por exemplo, eu vinha do sítio de bicicleta, deixava a bicicleta na cidade, pegava o ônibus, ia até Cajazeiras, depois da aula pegava a bicicleta, sol a pino, voltava para casa para estudar de bicicleta. E a gente não tinha tantos incentivos como a gente tem hoje. Além disso, eu sempre ajudei nas tarefas da roça, né, nas tarefas do campo. Então, eu realmente passei por muitas dificuldades. Eu acredito que hoje existam mais facilidades. Hoje a gente tem transporte público. Se você pensar, às vezes eu ficava esperando carona de Cajazeiras para cá várias horas. E hoje a gente tem carros que vão basicamente, se você conhecer, de 30 em 30 minutos tem uma pessoa indo, voltando para Cajazeiras, para o Juazeiro, para Icó. Então, eu realmente passei por muitas dificuldades no sentido de que a gente sabe que o ensino público, especialmente numa cidade pequena, ele muitas vezes tem suas dificuldades. Quando eu passei para uma escola melhor, essa dificuldade eu senti, apesar de ser um dos melhores alunos da minha turma, eu sentia que o meu nível ainda abaixo, porque alguns conteúdos eu não tinha aprendido direito. Eu tive que passar no vestibular na Federal sem fazer cursinho, estudando por conta própria, e aí eu acho que eu tive que me esforçar mais do que talvez eu tivesse, se eu tivesse certas facilidades. Não tinha internet, por exemplo, eu não tinha computador, não tinha celular, então foi muito na base do livro, do esforço e de ajuda de pessoas, dos meus professores principalmente, que sempre me apoiaram, e da minha família. Então foi bastante difícil me formar. Depois de se formar, você tem que fazer uma seleção para passar no mestrado, tem que estudar muito. Depois, ir concorrer a um doutorado na Fiocruz do Rio não é fácil, especialmente vindo do Nordeste. Muitas vezes você tem um certo preconceito, mas graças a Deus eu não tive. Eu realmente mostrei quem era eu, cientificamente falando, né, academicamente falando. E fui aprovado ali em 3º lugar, me lembro como hoje, no doutorado no Rio. E sempre trabalhei muito, sempre me esforcei muito, e conquistando uma coisa após outra. Depois surgiu uma vaga para professor universitário, uma única vaga, e você tem que passar em 1º lugar para realmente conquistar seu espaço. Depois trabalhar duro, fazer um bom trabalho. Hoje realmente eu tenho portas abertas em Cajazeiras, em Juazeiro, no Icó. Um abraço para a Unileão, para a FVS, para Santa Maria. Mas hoje eu realmente sou amigo dos coordenadores, porque eu acho que eu plantei uma boa semente. Quando surgiu o concurso para pesquisador da Fiocruz, realmente, novamente, uma única vaga, concorrendo com gente que estava fazendo pós-doutorado na França, nos Estados Unidos, e eu aqui numa cidade pequena. Mas eu acho assim que eu nunca olhei para as limitações, eu olhei para qual era o meu sonho. Eu acho que isso, a gente diz que às vezes é um pouco doido, né? Mas não foi uma coisa que aconteceu de uma vez só. Ninguém é doutor de uma vez só, ninguém é pesquisador da Fiocruz de uma vez só. Às vezes a gente está acostumado com alguém que nos indique, nos coloque numa posição, arrume uma vaga para a gente. Eu nunca tive isso. Infelizmente, eu nunca tive muito apoio de políticos, por exemplo, que eu acho que poderiam ter me apoiado mais. Isso é uma crítica que eu deixo. Eu acho que realmente a gente tem que criticar o apoio, a falta de apoio para estudantes que têm necessidades, estudantes pobres, estudantes que têm dificuldades de estudar. Cadê os políticos indo lá oferecendo bolsas, oferecendo oportunidades, oferecendo apoio para deslocamento, para moradia, para auxílio, né? Então, a gente tem que realmente apontar esses déficits que a gente tem. É por isso que eu falo tanto. Quem é que a gente tem valorizado como heróis? Ou o que a gente tem colocado como mérito? E as pessoas como eu, que hoje passam dificuldade, que moram no sítio, que tem que acordar cedo, tirar leite de uma vaca, para poder pegar o livro quando dá, cansado, como muitas vezes eu fazia, estudar de noite, de madrugada.
Muitas vezes eu vinha de bicicleta e chovendo no inverno, eu chegava no banheiro do IF e tirava minha camisa e espremia porque estava só lama. E colocava ali 10 minutinhos no ventilador para assistir minha aula. Então, muitas vezes, realmente, eu pensei em desistir. Eu pensei, realmente, não vou viver lá com meu pai, ter uma vida digna, sim, mas não vou ser isso, não, porque é muita dificuldade. Então, eu vou criar minha vaca lá, vou ter meus filhos e acabou. Mas, realmente, eu acho que existe um propósito. Depois que você passa, conhece pessoas, deixa sementes plantadas. Hoje, estar aqui falando nas rádios como eu falo, falando em canais de YouTube, de universidades famosas, indo para lugares como eu fui, como o Instituto Pasteur no Uruguai, ter amigos lá de outros países, dos Estados Unidos, que respeitam o meu trabalho, depois que você passa por tudo isso, você vê que realmente valeu a pena. Mas o meu apelo é que tornem quantos Jaimes existem, no sentido de quantos doutores existem, quantos... Eu não falo doutor, gente que recebe um nome de chamar de doutor, que acaba, mas de pessoas que realmente conquistaram o seu espaço. E se está faltando isso, talvez falte incentivo. Talvez as pessoas desistam por ver a quantidade de obstáculos que você tem para chegar.